Salve galera, vamos então aqui para mais um assunto no canal. Vou falar das audiências, da Globo com o jogo do Flamengo, a eliminação do Mengão na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, 4-2 diante do Bayern de Munique, e também a audiência da Band com a Fórmula 1 GP da Áustria. Olha, se você se interessa por esses conteúdos, eu sempre estou pedindo aqui a sua colaboração, faça sua inscrição no canal do Fábio Fidelix e também não esquece de mandar o seu joinha, o seu like aí no vídeo, tá bom? Olha, informações aqui do Jornal do Brasil. Para Flamengo e Bayern, né? Vamos falar um pouquinho do jogo também, mas falando aqui da audiência, né? 42 pontos no Rio de Janeiro. 42 pontos. Olha, há muito tempo a gente não ouvia, né? Não lia sobre uma audiência de um jogo de futebol, mesmo na Rede Globo, né? 42 pontos. Claro, né? O público do Rio de Janeiro, torcida do Flamengo, jogo importante, Mundial de Clubes da FIFA, contra o Bayern, né? Um gigante europeu. Mas realmente são números impressionantes, né? E acabou batendo o recorde, né? Que era também do jogo do Flamengo contra o Chelsea. Foram 35 pontos naquela vitória do Flamengo contra o Chelsea na primeira fase da competição, 3-1 de virada, bela atuação do Flamengo. E ontem, então, 42 pontos no Rio de Janeiro. Olha só, para você ter uma ideia, cara, é complicado, né? Mas o SBT, que ficou em segundo lugar durante a partida do Flamengo, estava apresentando lá o Roda Roda, né? Com a Rebeca Bravanel. Teve 2,09 pontos de média durante a exibição de Flamengo e Bayern. A Record ficou em terceiro lugar com o Love Dance. Já assistiu esse programa? Love Dance, né? Com o Felipe Andreoli e a Rafa Brits, né? O casal Felipe Andreoli e a Rafa Brits, terceiro lugar com 1,97 ponto de média. Que coisa, né? Realmente já era esperada essa audiência, né? Mas surpreende um pouquinho até, né? 42 pontos, mas ou não, ou de repente você acha que é normal. Porque, meu amigo, a gente está acostumado aqui com jogos de futebol, São Paulo, Rio de Janeiro, jogos de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, 16 pontos, 18, 21, 25, isso na Globo, né? Isso na Globo. SBT e Record, em algumas ocasiões conseguem ali passar dos 10 pontos com jogos de futebol, SBT com Corinthians e Sul-Americana, Record também, alguns jogos do Corinthians, finais de campeonato, no caso da Record, na final de campeonato estadual, campeonato paulista, mas realmente 42 pontos. Eu me lembro aqui, são 42 pontos do Rio de Janeiro, mas eu me lembro em São Paulo, né? Para você ter uma ideia de como era a televisão, né? A Band em 2000, naquela final de Mundial Vasco e Corinthians, né? O Corinthians foi campeão, aquele Mundial da FIFA de 2000 que foi realizado aqui no Brasil, passou de 50 pontos a Bandeirantes, era uma transmissão exclusiva, né? Era aquela parceria da Band com a Traffic, né? Do J. Ávila, passou de 50 pontos. E também a final do Campeonato Brasileiro de 90, né? Corinthians e São Paulo, mais uma vez foi exclusividade na TV Bandeirantes, passou também de 50 pontos, né? Hoje, imagine quanto que a Band vai ter 50 pontos de audiência no jogo, se nem a Globo consegue mais atingir 50 pontos. Mas tá aí, né? 42 pontos no Rio de Janeiro, né? É bom lembrar. Informações, então, do Jornal do Brasil. E sobre o jogo, né? O canal aqui, eu gosto de comentar futebol, né? Sempre falei de futebol, apresentei programas esportivos durante anos e anos aí em rádio. Gosto de analisar futebol, mas esse canal aqui, né, a prioridade é falar da mídia esportiva. Mas falando rapidamente um pouquinho sobre o jogo, queria saber a sua opinião também. Gente, é o que eu esperava, né? Porque na primeira fase os times brasileiros conseguiram até bons resultados, boas campanhas, com o Botafogo que venceu o PSG. Né? Se fosse hoje, acho que já não venceria, né? Numa fase diferente, uma fase eliminatória, né? Como estamos vivendo aí, oitavas, daqui a pouco quartas de final. Mas, sem dúvida nenhuma, né, esses gigantes europeus são muito complicados, né? Muito complicados. Bayern, o PSG, o Manchester City, o Liverpool, que não está nesse Mundial de Clubes. Então, essas equipes, Real Madrid, né, o Barcelona, que também não está, né? O Barcelona que não vive o melhor momento da sua história, mas se está nesse Mundial seria muito difícil, né? Para os times brasileiros, sul-americanos ou de outros continentes enfrentar, né? Mas, enfim... eu acho que ficou bem claro ali, e muita gente criticando o Flamengo, eu vejo aí alguns analistas, cada um com a sua opinião, né, respeitosamente, respeitando todas as opiniões, mas
O Flamengo errou, né, nos 4 gols, um gol contra, 2 erros. Gente, o Bayern provoca isso, né? Eles treinam, eles são preparados para isso, né? Essa força de marcação, né? Essa coisa forte que eles fazem, essa linha alta muito forte que eles fazem, já é tradicional no Bayern. E o PSG também faz isso. O City também faz isso, né? O Guardiola, essa coisa de ficar com a bola, de pressionar o adversário, isso acaba provocando o erro e a gente não tá, né? O Flamengo que acho que tem o melhor futebol hoje, né? Em termos de plástica, né? O futebol mais bonito no Brasil, o Flamengo que pratica, mas para enfrentar realmente esses gigantes europeus não dá, não dá realmente. Acho que o Flamengo fez até um belo papel nesse jogo, mas ficou claro, né? Ficou claro para quem acompanha um pouco do futebol realmente, não é só aquela coisa do torcedor fanático, eu não sou flamenguista, sou torcedor do Palmeiras, né? Que vai pegar o Chelsea na sexta. E para mim o Chelsea é favorito, né? Já estou adiantando aqui. Pode até o Palmeiras passar. O Chelsea não tá ali entre esses gigantes, né? Mas é um time complicado de se enfrentar numa partida eliminatória. Acho que o Chelsea é favorito contra o Palmeiras, mas acho que o Flamengo fez o que podia fazer. E se não errasse de uma forma, erraria de outra. A pressão muito forte, né? O Bayern parece que atacava a hora que queria, tirava um pouco o pé, deixava um pouco o Flamengo com a bola, aí tomava o gol, ia lá, fazia outro. Realmente, eu acho que se precisasse fazer mais gols, faria. E tá bom, né? Acho que é onde o Flamengo poderia chegar. Não deu sorte no chaveamento o Flamengo, a verdade é essa, né? Se ele tivesse enfrentado uma equipe mais fraca, né? Poderia ter passado para as quartas de final, mas já pegou o Bayern. E né, se não pega o Bayern, se passa pelo Bayern, que seria quase impossível, né? Também teria o PSG pela frente. Então, bem complicada, né? Bem complicada essa situação aí do Flamengo. Mas enfim, tá aí 42 pontos de audiência. E agora a gente vai para o outro assunto do vídeo, para fechar aqui. GP da Áustria de Fórmula 1 na TV Bandeirantes. E a Band acabou ficando em segundo lugar em termos de audiência. Aí já estou falando de São Paulo, né, números de São Paulo. Inclusive, esses números são do portal Grande Prêmio, né, que é um portal especializado em automobilismo, e a Band igualou aí a sua melhor audiência da Fórmula 1 nessa temporada de 2025. A Band fez 3,5 pontos de média em São Paulo, empatando com o GP de Miami, né? Acabou empatando com o GP de Miami, teve picos de 4,6 pontos a TV Bandeirantes, por isso que a Band está querendo renovar, né? Tentando renovar a Fórmula 1, porque para Bandeirantes, para a Band, nesse momento, você conseguir aí 3,5 pontos de média, são números expressivos para a Bandeirantes. Não seriam para a Globo, mas para a Band, né? Se não fosse a Fórmula 1, teria quanto? Uma programação normal da Band ali, na sua grade, sem a Fórmula 1. Não chegaria nem a 2, 1,5, sei lá. Então, 3,5 pontos de média, esse pico, né, de 4,6. E a Globo teve, no momento da Fórmula 1, 8,5 pontos de média. Com programas Viver Sertanejo e a primeira parte também do Esporte Espetacular. O SBT ele fechou com 3 pontos de média durante a corrida, ficando ali abaixo da Band, né, em terceiro lugar. O SBT que apresentava no momento do GP da Áustria, notícias impressionantes, o sorteio da Telecena e teve também o comecinho do Domingo Legal. E a Record ficou em quarto lugar durante a Fórmula 1, com 1,8 ponto de média, apresentando o Record Kids, né, desenhos bíblicos, e a série Eu, a Patroa e as Crianças. Então é isso, TV Bandeirantes ficando aí em segundo lugar, só com a Fórmula 1 a Bandeirantes conseguiria isso. Ou se fosse um jogo de futebol, né, um evento importante aí de futebol, coisa que a Band não tem muito, apenas no Campeonato Carioca no começo do ano, alguns clássicos a Band consegue números expressivos, mas no geral, meu amigo, só com a Fórmula 1 para conseguir aí essa pontuação aí, repito, 3,5 pontos de média em São Paulo, com picos de 4,6 pontos. A corrida que teve o Lando Norris vencendo, com o Oscar Piastri em segundo, e a Ferrari ficando em terceiro lugar com o Leclerc. Então, é isso. Fórmula 1 na Band, boa pontuação, segundo lugar no Ibope, e é por isso que a Band tenta, né, junto aí ao mercado publicitário, com ações, né, seu departamento comercial, tentando uma renovação junto à Liberty Media para continuar com a Fórmula 1 em 2026, mas a Globo vem forte para tentar recuperar, e também chama atenção aí o Gabriel Bortoleto, né, conseguindo uma ótima posição, né,
nesse Grande Prêmio da Áustria, o que pode também, né, fazer, já faz ali, ter um brasileiro já é um motivo, né, para a Globo tentar recuperar a Fórmula 1. Imagine se o Gabriel Bortoleto começar aí a conquistar bons resultados com a Sauber, o que não é muito fácil, né? Foi realmente uma bela prova do brasileiro Bortoleto. Mas é isso, gente, ficamos por aqui com esse vídeo. Manda aí a sua opinião, faça sua inscrição no canal, deixa seu like, ativa o sininho, compartilhe nas suas redes sociais e a gente volta com mais assuntos da mídia esportiva. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.